Eu não sou advogado do Cantillo e nem acho ele um espetacular jogador. Mas a questão é, o Cantillo será o próximo jogador queimado no Corinthians? A lista é grande. Raul Gustavo, Varanda, nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! O Cantillo não voltou aos treinamentos, né, por causa de lesão. Pode retornar ao Corinthians, ficar à disposição talvez até o próximo domingo no duelo contra o Ceará. Mas a questão é, o Cantillo falhou feio na saída de bola no jogo contra o Flamengo e pode ser punido por isso. Indiretamente, mas pode. É claro que não dá para afirmar isso, mas há aqueles que gostam do Cantillo que já tem essa preocupação. Porque no Corinthians, dependendo o grupo de jogadores, se errar, acabou. Por exemplo, se o Cantillo agora esquentar o banco de reservas e nunca mais aparecer no time, ele simplesmente vai fazer parte de uma lista que cresce a cada dia no Corinthians. Uma lista que conta com jogadores que deveriam ser titulares. O principal deles, para mim, é Raul Gustavo. Raul Gustavo falhou contra o Atlético Goianiense, falhou e não teve mais chances. Para mim, tinha que ser o zagueiro titular do Corinthians no lugar do Gil. Ou então jogasse com três zagueiros, que aliás ia ser muito melhor do que jogar com essa linha de 4. Mas incrível, né? O Raul Gustavo errou e muita gente concorda. Ele errou, não tem realmente que ser titular do Corinthians. Mas e o Gil? Quantas vezes errou? E o Gabriel? Quantas vezes o Gabriel errou? E o Cássio? Quantas vezes o Cássio errou? O Fagner? E o Jô? E o Jô, gente? Hein? O Fábio Santos? O Fábio Santos que passou mal com o Marcos Guilherme, hein? Marcos Guilherme no clássico contra o Santos. E o Jô? E o Jô que perde gol, acerta a trave sem querer, o Jô que perde gol na pequena área, o Jô que demonstra que não tem condições físicas de jogar no Corinthians, tem dificuldades para correr, para se movimentar, não ajuda na marcação porque não consegue. É um atleta que às vezes o Corinthians puxa um contra-ataque, ele não consegue acompanhar os outros jogadores. E o Jô? O Jô nunca vai para o banco, mas tem jogadores que se errar uma vez, acabou. Caso do Raul Gustavo, caso do Piton, caso do Varanda. Atletas também que estão sendo queimados porque são colocados em posições que não são a deles e por isso não tem mais oportunidades. E aí fica aquela coisa, não, esses jogadores não prestam. O caso do Varanda, por exemplo, o Mancini atuou no 4-1-4-1, jogando aberto na segunda linha. O Varanda jogou aberto na esquerda, aberto na direita, longe da área, porque a segunda linha do Mancini era muito parecida com a do Tite, com a do Silvinho, que jogava também muito recuada, num bloco médio e jogando em transição. E o Varanda não tem explosão física, é um atleta que saiu do sub-17 para o profissional, nem passou pelo sub-20. O Varanda tinha que jogar dentro da área, onde ele fez gol contra o Palmeiras. E o Piton também. E o Luan? O Luan é colocado numa função de falso 9, sem jogadores que dão profundidade, porque para jogar como falso 9 você precisa ser técnico, saber dominar uma bola, e isso o Luan sabe. A questão é que para você ser falso 9, os jogadores que atuam pelos lados, os extremos, precisam passar. Isso não acontecia nunca. Os volantes precisam subir. E isso não acontecia nunca. O Luan ficava perdido sozinho lá na frente, como fica o Jô. Só que o Jô pode jogar os 90 minutos, ser titular o tempo todo, que não tem problema. Mas o Luan é mais um que foi queimado nessa lista aí que é grande. Tem o Mandaca. Cadê o Mandaca? O Mandaca jogou como lateral direito em uma partida improvisada, um dos melhores volantes da base, destaque na base como volante, sobe profissional e nunca joga como volante. Isso só acontece no Corinthians. Ele é destaque na base como volante, por isso ele sobe, e quando sobe, nunca foi testado como volante. Já voltou para a base e não foi testado como volante. Jogou como lateral direito, foi bem, depois jogou como ala direito, o time todo foi mal naquele clássico contra o Palmeiras, mas sobrou para quem? Para o Mandaca. Claro que vai sobrar para o Mandaca.
não vai sobrar para outros jogadores. Então o Cantillo corre o risco de fazer parte dessa lista de Luan, de Raul Gustavo, de Lucas Piton, de Gabriel Pereira, de Varanda, de Mandaca, e tem o Marquinhos, hein? Que tinha que estar entrando do lado esquerdo, só entra do lado direito, daqui a pouco esse não presta também e vai mais um aí para a lista de queimados. E o Cantillo corre também esse perigo. Eu já falei o meu time para vocês do Corinthians. Não vou nem falar 3 zagueiros, que aí é sonhar, isso não vai acontecer. Mas eu escalaria o Corinthians num losango com Cássio no gol, Fagner na lateral, João Vitor, Raul Gustavo e Piton, o Xavier de primeiro volante, na direita o Raul Gustavo, um losango, o Raul Gustavo, na esquerda o Cantillo e o Juliano bicando na área ali, e na frente Luan e o Gustavo Silva Mosquito. E o Luan podendo revezar com o Juliano ali na função, para mim seria uma escalação muito boa e muito mais competitiva do que essa que é utilizada pelo Silvinho hoje. Enfim, será que o Cantillo vai ser mais um queimado por não jogar na sua posição? Porque o Cantillo é segundo ou terceiro homem de meio campo. O Cantillo não pode ser primeiro volante, nem aqui, nem na Colômbia, nem na China, em lugar nenhum. O Cantillo é segundo volante ou terceiro homem de meio campo. E aí vai atuar numa posição que não é a dele, e o Silvinho falou que só vê o Cantillo como primeiro volante. Isso foi o maior absurdo que eu ouvi também dos últimos tempos das coletivas do Silvinho. E se não render ali, o Gabriel vai ficar com a função, ou o Renato Augusto vai ficar com a função, e o Cantillo está escanteado. Esse vídeo foi só para defender o Cantillo? Não. Foi para ver quantas injustiças têm acontecido, porque tem gente que erra muito mais e continua como titular. Tem gente que continua como titular como o Jô, que não produz nada há muito tempo e continua como titular. E jogadores às vezes que erram uma vez, como o Raul Gustavo, como o próprio o Mandaca, ou outros jogadores que tem no time, e agora o Cantillo, somem. Esse é o problema hoje no Corinthians, tá certo? Se você concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nós estamos chegando a 40k, 40 mil inscritos. Não se esqueça também, você corintiano, que tem um Café da Fiel, tá? De segunda a sexta-feira às 18 horas, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians. E não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do Café do Setorista. Seja membro do canal. São 4 planos, os planos cafezinho, café, cafezão e café especial. Os 2 últimos com direito a participar do Café na Mesa, o nosso mesa redonda aqui do clube de membros do Café do Setorista. Aliás, tem Café na Mesa nesta quarta-feira, às 11h45 da manhã, vai até às 13 horas, até a 1 da tarde, mas tem Café na Mesa também de segunda e sexta-feira, às 22 horas, tá certo? Até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!